Professor, por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. Isso do ponto de vista, digamos assim, intuitivo. Mas houve uma influência muito grande dos livros de Josué de Castro, né? Quer dizer, porque aquele livro com que ele introduz a geografia no ginásio, que é um livro pouco conhecido, infelizmente, e onde ele mostra como o processo geográfico é o mesmo processo histórico. Então a gente aprende a história do mundo se fazendo, se refazendo, se modificando, gerando outra coisa a partir do próprio processo geográfico. Eu creio que houve essas duas fontes muito fortes para me empurrarem nessa direção. E o senhor chegou a ter uma convivência direta com Josué depois? Ah, sim, eu tinha. Cada vez que eu vinha, depois que eu me formei em Direito na Bahia, comecei a ensinar, eu vinha com muita frequência ao Rio. E nessas vindas ao Rio, era também frequente encontrar com ele, almoçar com ele, assistir às aulas dele no Instituto de Nutrição ou no Departamento de Geografia, que era uma pessoa extraordinária. E mais tarde em Paris, quando no exílio estivemos juntos os dois, ensinando na mesma universidade. Isso nos aproximou mais ainda, né? O senhor era um amigo dele? Eu me considerava um pouco distante, porque a idade não era a mesma, né? Mas eu tinha uma enorme admiração e carinho. O senhor faz uma certa oposição entre militância política e pensamento, intelectualidade. O senhor milita em algum partido ou já militou, não? Quando eu era jovem, eu estive em um ou no outro partido. Eu saí na faculdade de Direito, então era quase inevitável. O senhor era ligado a quem? Eu era ligado à Tarde, o jornal Tarde, esse grande jornal baiano que foi dirigido por Simões Filho, que foi amigo do Getúlio, ministro do Getúlio, do grupo do Bocaiúva Cunha, depois Samuel Weiner. PTB. De certa forma, né? PTB, etc. Mas a minha vida me ensinou que é impossível manter claramente suas posições intelectuais e militar, porque a militância significa ter que fazer concessão todo dia. A gente faz concessão também de vez em quando, a gente muda também, porque viver também mudar, mas essa mudança não é a mudança quando se amadurece, é a mudança quando se precisa, por razões que nem sempre são as mais nobres, né? Então, eu creio que há ainda um papel para esse intelectual público, que eu acho que faz falta ao Brasil e que espero que daqui a pouco ressurja. O senhor foi ou sofreu influência do marxismo? Ah, certamente. Uma primeira influência, digamos assim, de segunda mão, pelos meus mestres. O meu grande mestre na geografia chamou Tricard, que era um grande marxista. E os meus professores franceses também, ainda que nem sempre o dissessem, eram marxistas. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório, de modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte de emburrecer e não de esclarecer, de
desse modo eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante. E é possível, nesse mundo globalizado, hoje ter um pensamento indígena? Eu creio que é mais do que antes, né? Porque se eu olhar para trás na minha própria vida, eu vejo que hoje é muito mais fácil ser universal aqui mesmo, pensar o mundo aqui mesmo. Quer dizer, a primeira vez que eu entendi, que eu comecei a entender o mundo, foi quando deixei a Bahia para ir estudar na França, aí, lendo jornais. Nem eram os livros, eram os jornais, que me apresentaram o mundo de uma outra forma, que os nossos jornais, apesar de sua boa vontade, não podiam fazer. Hoje não, qualquer pessoa com uma curiosidade mais aguçada acaba percebendo como o mundo é. Eu acho que que é a outra grande novidade, eu acho, do nosso tempo, e que vai permitir que, sem abandonar o que a gente é, indígena, a gente seja perfeitamente universal. Eu acho que isso vai ser muito fortemente influente na produção desse novo mundo. Professor, deixa eu fazer uma provocação. 58. Que é o começo e também já começa a ser o auge da luta de descolonização, né, das colônias francesas e dos países do terceiro mundo. Isso fez sua cabeça? A luta dos argelinos, dos marroquinos, tunisianos, África, Congo, né, com Patrick Lumumba, isso aí ajudou a forjar esse seu pensamento? Certamente. Primeiro porque eu tive a possibilidade de visitar um grande número desses países e de travar conhecimento, inclusive com alguns dos líderes desse movimento, de um lado. Por outro lado, eu creio que havia na academia no Norte uma maior generosidade, isto é, havia entre os colegas aqueles que tinham um profundo sentido humanista que os levava a ser homens do Norte, ocidentais, mas terceiro-mundistas, beneficiários do capitalismo e da colonização, mas socialistas. Então havia um diálogo possível com a intelectualidade do Norte. Quer dizer, que havia um clima internacional intelectual que favorecia. E havia um clima político que favorecia também, porque as nações do Sul, elas acreditavam em mudanças possíveis, ainda que graduais. Havia uma busca de fundamentos para essas mudanças. Basta ver no caso brasileiro coisas como o ISEB, né? Que os governantes estavam seguros de que era preciso ter um corpo de intelectuais ajudando a pensar as grandes mudanças. Eu acho que havia um conjunto de elementos históricos concretos que favoreciam no espírito do jovem, no espírito do intelectual, essa vontade de continuar, de prosseguir. Ele sabia que tinha um interlocutor aqui ou ali, que tinha uma editora disposta a difundir um auditório, uma juventude aberta ao debate, coisa que depois, e com muita rapidez, parece que se desmanchou. Quer dizer, hoje é muito raro encontrar generosidade na parte dos grupos dominantes da inteligência do Norte e, desgraçadamente, se tornou raro também encontrar entusiasmo na parte de uma boa parte das novas gerações do próprio Sul. Eu acho que
houve uma mudança muito pronunciada de condições históricas, que agora se estão recriando. Eu creio que há uma recriação dessas condições e eu tenho fundadas razões para imaginar que algo de novo vai estar chegando. No século que passou, quais os homens que mais lhe impressionaram? Quem fez a sua cabeça? O século acabou. Acabou anteontem. Olha, um homem me impressionou muito. Eu trabalhei, eu vivi na Tanzânia, ensinei na Tanzânia 2 anos. Que foi uma formidável lição para mim de viver nesse país onde um professor de faculdade, que era o meu caso, ganhava mais que o presidente da República, e ninguém discutia isso. Achava inteiramente normal que fôssemos mais pagos do que o presidente. O presidente Nyerere, que eu conheci, que revi aqui no Brasil, em casa de Severo Gomes, algumas vezes, e me parecia um modelo de estadista. O estadista que é também um preceptor. O homem que explica o que quer fazer, por que quer fazer, o tempo em que quer fazer, e que, se acaso se engana, tem a coragem de dizer que se enganou. Né? Eu acho que o Nyerere me fez uma impressão extraordinária. É evidente que o que eu já conhecia de gente como Krugman, por exemplo, me ajudou nessa direção. O discurso que eu tive o privilégio de ouvir de Bourguiba, o presidente tunisiano, com quem pude conversar a sós durante uma tarde em Tunis, quando ele imaginava tirar partido do Corão para chamar de modernizar a nação tunisina e árabe, e a vontade de criação de um terceiro mundo solidário, que foi a mensagem que ele me pediu para transmitir a Jango, né? que foi quem me mandou conversar com ele, exatamente. Então, eu creio que esses homens, esses estadistas africanos, sobretudo, me fizeram uma formidável impressão. Do ponto de vista dos pensadores, eu creio que aquele que mais fortemente me impressionou foi Sartre, né? Seu gosto pela liberdade, pela sua crença arraigada no futuro e pela sua vontade de independência que influenciou e até hoje influencia. E entre os brasileiros, é evidente que, como baiano, eu não vou esquecer da figura de Rui Barbosa, de Castro Alves. Castro Alves pela beleza do seu verso e Rui pela sua pregação libertária e democrática. Essa busca da consciência jurídica que hoje faz tanta falta. Sem contar com os meus mestres mais próximos. No ginásio, os professores de ginásio, alguns deles, o meu professor de português, o meu professor de geografia, e mais tarde meus professores os meus mestres, né? Como Tricá, por exemplo, que é uma figura inesquecível. O senhor é um otimista? Sou um otimista. Tenho medo que essa minha afirmação seja tomada num sentido pejorativo. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí,
mais otimista quanto o que pode chegar. O senhor continua fazendo seus estudos normalmente? Sim, sim. Eu estou vendo aí o suas páginas, lazer, banco, rede, sistema financeiro, lazer, calendários, festas. O senhor está estudando o que hoje? Quer dizer, isso aí foi um trabalho que eu fiz para o SESC, que eles me pediram trabalho, então sugeri mostrar que essa cultura de baixo cria emprego, né? Porque não se diz muito que a cultura produz emprego, a educação produz emprego, a cultura... Mas há uma cultura que não é chamada cultura, que também produz emprego. Nós fizemos esse estudozinho, que é um estudo piloto, quer dizer, não apenas tentamos mostrar um pouco que a ideia é ver dentro da cidade essas formas de solidariedade. E você tem a produção dentro da cidade de formas solidárias que tem expressão econômica e política, né? Em contraposição com essa produção da violência. Tudo junto, né, na realidade. Eu acho que o que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação, e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. O senhor hoje também fala um pouco na ditadura da mídia, né? Ditadura dos meios de comunicação, que é uma imposição que vem de cima para baixo, como uma forma de sustentação desse poder. O senhor acredita nisso, né? Eu creio que a chamada mídia, ela tem um papel de intermediação que a gente talvez não possa dizer que é inocente, mas não parte dela realmente, ou não é dela o poder. O poder é de um pequeno número de agências internacionais da informação, estreitamente ligadas ao mundo da produção material, ao mundo das finanças, e que controla de maneira extremamente eficaz a interpretação do que está se passando no mundo, né? Então, o mundo hoje é, digamos assim, comandado por essa interpretação dos fatos verdadeiros que são entregues à humanidade já reinterpretados por essas agências e de uma forma que se torna clara quando a gente pega os jornais e vê a repetição quase que servil das mesmas fotografias, das mesmas manchetes, das mesmas ideias, dos mesmos debates que indicam que alguma coisa está por trás de tudo isso, né? Poderia dar um exemplo concreto do que lhe leva a ter esse otimismo? Que outra realidade é essa? A que o senhor se refere quando diz que o conhecimento da história permite pensar que será diferente? Eu creio que a sua profissão é a mais nitidamente representativa dessa formidável contradição que o mundo vive. Quer dizer, a informação, o grande instrumento da grande finança, a informação, o grande instrumento do processo de globalitarismo, de produção de novas formas totalitárias de vida, mas que manejada por pequenos grupos de forma inteligente, produz exatamente o efeito oposto. Quer dizer, que é a primeira vez na história da humanidade que a técnica dominante, que é a técnica central, que é a técnica da informação, deixa de ser objeto de um uso exclusivo de forças maciças, como, por exemplo, no período industrial, né? Quer dizer que no período industrial era preciso poder comprar uma locomotiva, construir uma estrada de ferro. Hoje,
com uma pequena aparelhagem informática, eletrônica, com meios limitados, também se faz opinião, também se produzem coisas centrais na reelaboração da história. Eu acho que esse é o melhor exemplo, quer dizer, que o coração da globalização, que é a informação, é potencialmente o coração de uma coisa diferente, que já está se mostrando aí presente. Quer dizer, que não há apenas uma visão, digamos assim, profética exclusivamente. Há uma realidade que está se dando com toda clareza e que apenas luta por se afirmar mais e mais, e que por isso é contida nas suas possibilidades. Se a gente olhar no caso brasileiro as dificuldades que tem todos os produtores culturais independentes, a gente vê como o processo de produção do constrangimento é também formidável. O que não impede que isso se faça, o que quer dizer que a força de fazer ela está aí. E eu não sei se há 40 anos atrás seria possível fazer da mesma forma. Então, esse otimismo é um otimismo fundado na história do presente, nas coisas que já existem, que não precisam ser inventadas, já estão aí. Quer dizer, que é a primeira vez na história na qual a gente convive com o futuro possível. Acho que essa que é a grande novidade da nossa geração, é essa capacidade que nos foi dada de conviver com o futuro possível, que não é nada do domínio dos filósofos, é algo que tanto nós que imaginamos ser intelectuais, sabemos que existe, como o rapaz pobre da periferia que inventa a música revolucionária e que explica o seu mundo. Acho que essa que é a grande novidade. O senhor foi ou sofreu influência do marxismo ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo é fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? E nós vivemos hoje um mundo do paradoxo em estado puro. Nunca houve uma fase da história do homem na qual tudo fosse paradoxal. Então, ou a gente parte do paradoxo como uma vizinhança normal do cotidiano, ou a gente não se prepara para entender o que nos rodeia. Se isso é ser marxista, é a forma que a gente tem para viver com o seu mundo, né? Viver no seu mundo, de forma a entendê-lo e a tentar empurrá-lo numa direção melhor. O José de Castro, que é uma das pessoas que influenciou seu pensamento, é um dos formuladores das teorias do terceiro mundo, né? E o senhor é hoje um grande opositor à globalização. Como é que o senhor vê esse confronto de ideias? Quer dizer, existe um terceiro mundo hoje? Existe uma possibilidade diante da hegemonia dos países ricos? Ou o senhor vê hoje a geopolítica de forma diferente? Mas talvez as duas coisas. Em primeiro lugar, eu creio que nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países
e a maioria esmagadora dos países e da humanidade. A gente não fala mais em terceiro mundo, ou quase não fala, a gente não fala em país subdesenvolvido, mas a verdade é que essa realidade que Josué mostrou tão bem, de forma empírica, ele foi um formidável pioneiro de tantas coisas, né? Eu creio que isso se vê hoje mais do que antes, porque vivemos o chamado tempo do pensamento, do conhecimento, etc. O que aconteceu é que, de um lado, o conhecimento se tornou um monopólio, pelo menos na sua distribuição, na sua difusão. Acho que todos somos igualmente capazes de pensar o mundo, não há povos mais capazes que outros de pensar o mundo, mas há povos mais ou menos capazes de difundir as suas maneiras de ver o mundo. E acho que nunca houve tanto constrangimento à difusão das ideias que saem do sul do planeta. Quer dizer, um intelectual verdadeiro do sul, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, tinha muito mais possibilidade de ver as suas ideias difundidas no norte, no mundo inteiro, que tem hoje. E acho que isso, e os próprios países do sul, de alguma forma, privilegiam esse pensamento que vem do norte e dão menor força, importância a esse pensamento endógeno, indígena, endógeno, e que é também verdadeiro. Então nós temos um terceiro mundismo em germe muito mais forte do que antes, e uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma, porque uma realidade que o mundo não conhecia com a mesma força atual é essa nova emergência do fenômeno de massa, né? Eu acho que essa coisa de massa ganha com o mundo da globalização um papel que a gente não podia imaginar que fosse possível há 50 anos atrás. Eu acho que então a gente podia voltar de certa forma ao que falávamos sobre o intelectual público, que busca interpretar esse sentimento, essa visão dessas grandes massas contemporâneas, como também desses arautos desse mundo novo que vai romper com esses grilhões tão fortes que são aqueles colocados pelo poder militar, pelo poder econômico e pelo poder de difusão das ideias das grandes potências do norte. O que é esse fenômeno que o senhor chama de globalitarismo? Digamos assim, eu acho que a gente tem que, num mundo que vive de retórica, não custa nada a gente estudar para encontrar a retórica oposta. Nós reclamamos contra os totalitarismos, o fascismo, o nazismo, e caímos noutras formas de totalitarismo, essa atual, né? Onde nos é exigido um comportamento estándar, onde para ser eficaz tem que seguir o mesmo modelo, uma mesma bula, onde os caminhos parecem ser marcados de forma rígida e todo escape é punido na primeira esquina.
Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida e, ao mesmo tempo, suprimisse a verdadeira liberdade, porque essa carência de liberdade que compromete, inclusive, o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar insuportável, como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização, ela produz esse globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Eu acho que é esse círculo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. Eu queria perguntar mais duas coisas. Enquanto o senhor estiver cansado, o senhor fala, professor. Na hora que o senhor quiser, dar um basta. Eu conversei uma vez com o senhor, eu perguntei, não sei se o senhor se lembra, mas eu lhe perguntei sobre o processo, um pouco, essa construção de uma sociedade tecnológica. Desculpe. Uma construção de uma sociedade democrática. Eu lhe perguntei uma vez a respeito da construção de uma sociedade tecnológica em que as pessoas poderiam viver nos seus pequenos cantos com computador, com fax, não sei o quê, e o senhor disse que o ser humano não cria sem a colmeia. O senhor continua acreditando nisso? Caso você queria que o senhor explicasse, falasse. Não estou gravando, não? Tá, agora já está gravando. Então não posso dizer que com bronha se fazem meninos. Entendeu? Pode ser. O senhor acha que não existe essa... Eu creio que o homem, por definição gregária, né? Porque a criatividade, ela resulta... Nos ensinaram que a criatividade era puro produto da inteligência. E não é, ela é produto em grande parte da emoção, porque é a emoção que permite a gente de mudar, né? de colar o acontecimento, ou de antecipá-lo. E a emoção, ela não se dá no isolamento. A emoção, ela sugere diversas formas de associação, sejam diretas, sejam indiretas, seja explícita, seja tácita. E é por isso que a palavra não perdeu o seu charme, a sua força, apesar da imagem, né? A palavra é mais forte que a imagem, ainda é mais forte que a imagem. Então, imaginar que isolar o sujeito, fazer com que ele peça a sua conta ao banco pela internet, que compre no supermercado pela via da informática eletrônica, tudo isso é uma maneira de mostrar que o mundo criou formas extraordinárias de comunicação. Mas a própria comunicação já sugere essa convivência, não é? Essa vida em comum, que eu acho que é a produtora do próprio mundo. O mundo é vida em comum, né? Onde somos dois é um mundo. Se eu sou sozinho, não tem mundo nenhum. Então, seria um mundo de doentes, esse mundo de pessoas que ficam dentro de casa, mandando mensagens uns aos outros, como qualquer americano. Eu acho que eu me pergunto se as formas atuais produção de informação, da produção de informação, elas
elas prescindem desse componente, né? O embate físico é necessário, o contato. A forma de contar com a voz, a presença, o corpo. Acho que é tudo isso que cria o mundo, né? Como é que é aquela sua frase quase baiana, hein? Que é bronha que produzem meninos. Como? Pode falar bronha, não? Não haveria, digamos assim, se apenas houvesse a bronha, não haveria meninos, né? Então... Não sei, o senhor, em um determinado momento do começo, falou do Ocidente capitalista. Como você vê o caso de Cuba, hoje em dia, que é uma ilha? Eu acho que Cuba é uma nação sitiada, né? É uma nação, um estado de cerco muito longo e que tem que se comportar como uma nação sitiada. Eu não posso pedir aos cubanos que tenham um comportamento de uma nação que exerce a sua soberania, a sua vida de uma forma dita normal. E talvez por isso é que, apesar de todas as dificuldades vividas por Cuba, apesar dos problemas extraordinários que tem Fidel para abrir Cuba a outras formas produtivas, ele acaba sendo um símbolo para toda a América Latina, né? Que é também o resultado do movimento de baixo para cima, né? Essa presença de Fidel, porque ele representa essa resistência que a gente gostaria de poder fazer e não faz. A mesma coisa com o MST, eles fazem o que a gente não pode fazer, ou não tem coragem para fazer. Então a gente admira. O senhor acredita no socialismo? Acredito, estou seguro de que tudo que está se passando hoje conduz a imaginar que não há solução fora dele, né? Porque se as formas organizativas que nos constrangem são muito fortemente estabelecidas, tudo o mais que não é assim organizado mostra que cada vez mais esse processo de solidariedade, não no sentido ético, mas no sentido da forma de vida, acaba por se impor muito mais do que há 50 anos atrás, do que há 30 anos atrás. O que falta agora é encontrar as fórmulas políticas que correspondam a essa realidade mais profunda da vida real dos homens, contrariada, essa vida real dos homens, pela forma de governá-los. O senhor hoje também fala um pouco na ditadura da mídia, né? Qual seria o antídoto para isso? Que sociedade construir? Como modificar isso? Eu creio que esse antídoto já está se mostrando através de formas artesanais de produção da informação, formas artesanais de distribuição da informação, formas artesanais de interpretação do que acontece. Eu creio que, aliás, você está bem colocado para saber isto. Quer dizer, há uma multiplicidade de manifestações independentes que é evidente que não tem a força desses gigantes da mídia, mas que vão fazendo o seu caminho, né? Sobretudo porque a população
desconfia da grande mídia e, por isso mesmo, acaba muito mais capaz de crer naquilo que é oferecido pelo jornal da pequena cidade, jornal do bairro, as produções cinematográficas financeiramente modestas, essa vontade de interpretação de fatos, de discussões, de debates, de pessoas que não teriam de outra forma acesso, né, a uma maior visibilidade. Eu acho que esse fenômeno vai se multiplicar. Quer dizer, por enquanto há uma coerção muito grande contra essas formas, que são praticamente limitadas no seu elan renovador pela falta de recursos financeiros, pela legislação que favorece a vida dos gigantes. Mas eu creio que, como há uma demanda que vem de baixo e que é muito forte e explosiva, a gente vai certamente daqui a pouco ter outra coisa. Eu creio que no próprio caso brasileiro, esses últimos anos vem mostrando isso. Basta dar um dedo que os grupos que tomam a si essa tarefa acabam utilizando a mão inteira e obtendo resultados formidáveis. O internacionalismo proletário foi derrotado. No lugar, venceu o internacional dos ricos, que é a globalização. O senhor acha que é possível surgir uma globalização com inclusão? Incorporar os excluídos, ou vai ser outro processo? Eu creio que o único processo é esse, digamos assim, de descoberta pelos excluídos da sua condição. É evidente que a produção dessa internacional ela é difícil, porque as oposições são mais difíceis no mundo atual. E embora haja a internet, haja toda essa panóplia de instrumentos de comunicação, esses instrumentos são de uso eficaz para um pequeno número de atores. Apenas os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Então eles vão agir a partir de baixo para cima. Os pobres em cada país, os países pobres dentro dos diversos continentes, os continentes pobres face aos continentes ricos. De tal forma, nós não vamos ter uma evolução sincronizada como essa, digamos assim, do processo de globalização. Haverá explosões aqui e ali, em momentos diferentes, mas que serão impossíveis de conter. Eu acho que quando a gente abre um jornal ou olha a televisão, se a gente pode interpretar o que está por trás de tudo isso, a gente já vê que são outras formas de explosão ligadas à religião. Por exemplo, essas religiões aguerridas, como os muçulmanos, né, que têm uma formidável força intelectual e moral também, não é isso? Face à nossa civilização greco-ocidental. E há, digamos, essa cultura de baixo, né, que se cria independentemente da cultura de massa, e que a gente imaginou um momento dado que não tinha como se expandir ou mesmo como se afirmar, e que acabou
incorporando os meios ditos modernos, né? Há um domínio formidável dos meios modernos por essa cultura de baixo. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que a gente não dá importância, que a gente dá mais importância, chamada violência. Então, os jornais falam da violência dos bairros, então até tem bairros mal falados, porque violentos. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa produção da política que a gente encontra na população de baixo, essa produção da política internacional que a gente encontra, por exemplo, entre os povos ligados à religião muçulmana, por exemplo, que fazem todos os dias política internacional, né? Que sugerem uma nova geopolítica. E esse combate silencioso que é feito, por exemplo, por esse 1 bilhão e 100 milhões de pessoas na Índia, né, cuja formidável preocupação é a produção do conhecimento, e que a gente nem sabe direito que eles têm essa religião do conhecimento, né, que eles utilizam em benefício da sua própria nação. Essa outra coisa extraordinária que acho que é a China, né? Que a gente imagina que está se tornando capitalista, mas que na realidade está usando ao seu modo os instrumentos que o nosso tempo oferece. Acho que todas essas formidáveis mudanças é que vão garantir, eu creio, essa produção de um mundo novo, né? E na América Latina a gente vê muito menos ainda esse fenômeno, porque nós decidimos ser europeus, né? E insistimos em ser europeus, nos recusamos a pensar como nós próprios, porque achamos mais chique pensar como os europeus e os americanos, e aí temos uma enorme dificuldade para entender o mundo. E essa enorme dificuldade também nos deixa meio atarantados, meio tolos diante da história que está se fazendo. Daí a própria política brasileira é um pouco perdida, porque nós não sabemos muito o que fazer com o mundo novo, porque não descobrimos as formas de pensar esse mundo novo a partir de nós próprios. Talvez por isso é que, voltando à sua primeira pergunta sobre os intelectuais brasileiros, é que como as classes letradas foram treinadas para ver o mundo como se fossem elas europeias e norte-americanas, toda outra forma de interpretação do mundo escapa aos letrados e isola os que querem ser intelectuais universais, pero indígenas. O senhor hoje citou várias vezes o bibopista. O senhor acha que é a grande manifestação hoje popular de insatisfação? Acho que é mais evidente, porque como nós vivemos no mundo do discurso, é um discurso, né? Então eu creio que tem esse papel de ser, digamos, de porta-voz de sentimentos que as pessoas às vezes nem elaboraram completamente. Então aparecem esses novos François Villon,
do século XXI que elaboram e entregam à população como caminho, um caminho político que vai sendo ouvido, vai sendo cada vez mais ouvido. Que conselho o senhor daria aos jovens hoje? De ser plenamente jovem, de ter fé, ter crença e imaginar que é possível construir um outro mundo. Eu acho que os jovens foram induzidos a ter menos fé, a acreditar menos e a aceitar uma certa dose de conformismo como solução existencial. Tem muita gente que não gosta do francês, do Baudrillard, mas ele tem um trecho, uma coisa que eu usei recentemente, que é muito isso que você falou do vulcão que a gente não entende. Ele fala que hoje a gente é mais movido pela repulsão, pela expulsão do que pela pulsão propriamente dita. Eu acho que essa pulsão é esse vulcão que a gente não consegue entender. Eu creio que nós não estamos preparados para isso, quer dizer, primeiro porque a elaboração intelectual é dita científica, cientificizante, excludente da emoção, como falamos no começo, e então a gente não está preparado, né? E depois a distância na qual nós vivemos também do povo pobre, ela é muito grande. Agora, como os bebopistas e diferentes compositores e cantores populares são acolhidos, são também uma mostra de que há uma outra moral que está se produzindo com uma grande força. O senhor diz que os intelectuais brasileiros têm o pensamento de classe média formado na Europa. O senhor não difere muito disso, o seu percurso. O senhor conseguiu se liberar dessas amarras? Como é que o senhor se situa pessoalmente em relação a isso? Eu digo que me liberei. Com certeza não me liberei completamente, porque as formas de rigor com que eu trabalho são europeias, de uma certa forma. E eu tenho toda uma herança intelectual europeia. Mas o que eu posso dizer é que a convivência que se tornou, digamos, funcional, que tive que trabalhar lá e ensinar lá, isso me permitiu acelerar a minha própria mudança. Quer dizer, eu fui descobrir talvez mais rapidamente, vivendo lá, tendo que ensinar lá, vendo a dificuldade dos colegas, mas sobretudo dos estudantes, a entender até mesmo certas fases em relação ao nosso mundo, me deram a clara certeza de que era preciso fazer outra coisa. Então, a partir de um certo ponto na minha trajetória intelectual, vai se produzindo uma liberação que é gradativa, progressiva, incompleta, mas que dá sinal de que a autocrítica era possível. E ela continua se fazendo. E uns 15, 20 anos para cá, quando me tornei de novo um cidadão, busquei ser um cidadão brasileiro e um intelectual cidadão, que é diferente do intelectual dito internacional, né? O intelectual dito internacional, ele tende a ser cada vez menos cidadão, para poder ser cada vez mais intelectual internacional. E o intelectual cidadão, ele naturalmente ele acaba por ter uma atitude universalista muito mais forte e uma disponibilidade permanente para a crítica.
inclusive a própria crítica, a autocrítica. A quem o senhor atribui isso, essa ausência de vontade de conhecer a história, de cultivar, inclusive as pessoas que pensam no Brasil? É uma coisa deliberada ou o que acontece com nós? Há duas coisas. Os brasileiros não têm um culto muito forte em relação aos seus grandes intelectuais. E talvez o Josué tenha morrido fora não morreu na hora de vida, porque ele morreu no exílio no momento em que, de um lado, o Brasil tinha medo de cultuar os que estavam no exílio, e, do outro lado, as relações internacionais começaram a ficar muito fundadas no comércio. Então a própria França não fez a ele as solenidades que poderia ter feito se a cultura tivesse tomado um lugar mais forte, né? Aí o Josué não foi muito bem tratado, digamos assim, na sua morte na França, e aqui muito menos. Né? Mas não existe uma dívida, por exemplo, do país em relação às pessoas que pensam no Brasil. A gente há pouco estava falando do Anísio Teixeira, do Josué, Darcy, Celso Furtado, quer dizer, a que o senhor atribui essa amnésia do pensamento brasileiro? Eu acho que após a abertura política, uma dívida que poderia ter sido resgatada. Um pensar no Brasil não poderia? Eu creio que um homem como Darcy, ele conseguiu, talvez, essa proeza de ser reconhecido, ainda que muito combatido também, né? Mas o fato central, me parece, que essa busca da verdade, assim, que é o trabalho do intelectual, tem uma certa oposição em relação à maneira de fazer política, né? Que os partidos não se mostram claramente. Não. Agora que começam os partidos a se mostrarem mais claramente, de modo que eles trabalham muito mais se escondendo que se mostrando. Como é que o senhor definiria esse intelectual público? O que ele faria hoje? Ou seria o homem que estaria permanentemente buscando o que a gente chama de verdade, essa coisa inatingível, e tendo a coragem de dizer essa verdade, de escrever essa verdade, a coragem de ser coerente com essa verdade, e tendo a força para ampliar, digamos assim, essa busca do conhecimento e a coragem de se mostrar humilde cada vez que descobre os seus erros, seus equívocos, e recomeçar, né? Recomeçar buscando de novo a verdade com a mesma linha, com o mesmo desempenho, com o mesmo destemor. O senhor já se flagrou numa situação dessas? Eu tenho a impressão que o fato de que a minha atividade intelectual é muito solitária, quer dizer, eu me considero um intelectual que não pertence a nenhum grupo definido, que não tem nenhuma filiação. Então, essa situação de solidão, ela de um lado lhe deixa espaço para uma expressão muito mais ampla, muito mais aberta, o que as pessoas chamam de corajoso, mas que é o trabalho normal do intelectual. E, de outro lado, isso tem que trazer dissabores, porque os nossos meios intelectuais são, de certa forma, estreitos, vivem em grande parte em função de arranjos miúdos, e de forma que toda expressão de liberdade mais forte, maior, choca, aborrece, constrange e dá vontade ao suposto adversário de estrangular. De vez em quando a gente se sente realmente próximo da estrangulação. Na entrevista de 98, o senhor disse que nos próximos 10 anos poderia haver um movimento no Brasil de baixo para cima,
com algum levante social. E justamente de 98 para agora, a gente viu também um movimento, por exemplo, como o MST, migrando das páginas ao invés de ser tratado como um assunto Brasil, uma questão social, sendo tratado como uma questão policial. E o senhor acredita que vai acontecer algum levante social nos próximos 10 anos? Olha, as formas de levante social mudam, né? Não serão as mesmas do passado, né? Então, o movimento MST é uma forma de uma demonstração de insatisfação profunda, de desejo de mudança profunda, né? Que não cabe no formulário autorizado. Então aparece como algo próximo da delinquência. O problema que me parece importante com a globalização é, digamos, a segmentação da formulação dos códigos éticos. Quer dizer, há uma ética dos poderosos, que não chega a ser ética, e há uma outra ética dos que não tem nada. Como também há uma ética dos que, desesperados, tomam o caminho do que a gente chama de violência, né? Eu creio que essa outra ética, não dos desesperados que praticam a violência gratuita, mas dos que querem grandes mudanças, é cada vez mais compreendida nas camadas mais baixas da sociedade. Mas ela tem contra ela toda uma formulação dessa ética dos poderosos e do direito escrito e da concepção dos juízes e da justiça quanto o que é a convivência social. Não importa. O que importa é que a mudança tem uma base histórica muito forte e ela está ganhando as suas formas de ação, que são inovadoras, são formas de ação surpresivas, formas de ação eficazes, e alguns de nós decidimos apoiá-los, apesar da nossa herança dessa ética que envelhece por incapaz de atender o interesse da maioria. Quer dizer, o caso dos Sem Terra, tratados como um fato policial, não impede um grande número crescente de intelectuais independentes de apoiá-los. Não impede a população como um todo de desejar que eles tenham sucesso. Não importa que, perguntado pela imprensa, as pessoas digam que não estão de acordo. Não tem nenhuma importância. Pode dizer que não está de acordo e está de acordo. Que eu acho que isso é extremamente importante hoje. E digamos, essa busca também de melhoria de condição de vida dos sem teto, dos sem trabalho, etc., que força os próprios governantes a buscarem soluções ou fingirem que estão buscando soluções. Basta ver o que aconteceu em São Paulo, no Rio, também em Curitiba, que é mais à direita, né? O prefeito, em Porto Alegre, que é mais à esquerda, essa busca de solução
para os problemas que emergentes da sociedade. Eu creio que está se passando alguma coisa de muito profundo, uma espécie de vulcão que está aí crepitando e que a gente não tem as antenas para perceber. A gente é chamado a pensar na violência, como era definida tradicionalmente. Mas a gente não entende, não compreende, não domina o mecanismo intelectual dessas formas novas de solidariedade e de O senhor está encantado com essa eleição, tá? Eu só estou otimista demais. Com a eleição? Com essas mudanças que houveram antes. Não, eleição não. A eleição para mim não. A eleição é uma forma de consumo, como qualquer outra. A eleição não me diz nada, porque eu tenho até medo do que eu vou dizer, mas vou dizer isso mesmo. Eu acho que a eleição é um interregno, um intervalo no qual um regresso, uma regressão, porque praticamente se põe entre parênteses os debates mais de profundidade. Para ganhar a eleição, os candidatos, mesmo mais progressistas, eles decidem não falar nada que seja importante. Então, a eleição não me entusiasma, nada. Eu acho que é um processo de fundo, eu acho que esse é que é importante, né? É um processo de fundo. A população é convencida de que a eleição é um patrimônio, de que o voto é um patrimônio, mas o patrimônio real não é esse. O patrimônio real é começar a conhecer o funcionamento do mundo e do país, etc. O senhor quando fala em militância, o senhor está referindo muito mais à ação do artista, a ação cultural, a ação do intelectual, que uma ação partidária? Eu acho que há uma militância do artista, né? Há uma militância das atividades intelectuais todas, há uma militância do homem de faculdade. Quer dizer, cada vez que a gente abre a boca, se a gente exprime uma verdade que encontrou e na qual acredita, é uma forma de militância também. A militância que me assusta é a da estrita obediência aos estados maiores dos partidos, que, por mais puros que sejam os partidos, os estados maiores têm hábitos diretivos que frequentemente são pouco agradáveis. Então, a militância, digamos, das atividades intelectuais, isto é, artísticas, literárias, acadêmicas, é uma convergência entre a obra, né, e a vontade de fazê-la eficaz, que depende só de você e que muda na medida em que você muda com o seu tempo. E a outra militância não, a outra militância ela tem como norte interesses que são fundamentais para ganhar isso que se chama eleição, e que não é democracia. A eleição não é democracia, ela é apenas um gesto que com frequência do domínio do consumo eleitoral, muito mais do que do consumo político. Mas mesmo assim há uma graduação, né? Seguramente será melhor ter a Marta Suplicy na prefeitura que o Paulo Maluf. São dois modelos de sociedade diferentes. Isso sem nenhuma dúvida. Eu creio que a eleição ela permite que essa recriação da opinião pública se manifeste. Ela se manifesta completamente. Então, nesse sentido, a eleição é parte de um processo. Mas o que eu talvez não tenha sabido exprimir, e agora vou tentar melhorar um pouco o meu pensamento,
é que a eleição não é o processo político, ela é apenas um dado do processo político. O senhor várias vezes se referiu ao Estado, inclusive em relação ao intelectual. O senhor não abre mão do Estado? Eu creio que o Estado é indispensável porque as entidades chamadas de terceiro setor, primeiro, elas não são abarcativas, elas não podem cuidar do conjunto das pessoas que precisam de cuidados. Segundo, elas acabam obrigadas a cuidar melhor de certos setores e não de outros setores. Enquanto que o Estado, através do exercício da política, a tendência dele é cuidar de todas as pessoas. Quer dizer, essa produção democrática, realmente democrática, que as ONGs ou o terceiro setor não podem, pela sua própria definição, cuidar, porque tem as limitações de sua origem, do seu financiamento, dos seus objetivos. Então o Estado se torna algo cada vez mais indispensável, porque as fontes criadoras de diferença, de desigualdade, são muito mais fortes do que no passado. Então, para desmanchar essas diferenças, para reduzir essas desigualdades, é necessário um Estado que intervenha, um Estado socializante, por conseguinte. Eu diria, então, que o senhor deve ter uma visão bastante crítica em relação a todo esse processo de privatização que está se construindo no país, sobretudo, o senhor deve ter uma visão bastante crítica em todo esse processo da coisa do país, sobretudo para a área da privatização e mais ainda em relação à questão do abandono do ensino público. As duas coisas. Está saindo agora um livro que foi gerado aqui nesse nosso laboratório, que vai se chamar O Brasil, esse livro que eu espero que seja um grande livro de interpretação geral do Brasil, onde eu tento mostrar que o poder privado organiza as coisas em função do seu interesse e organiza bem. E, paralelamente, ele desorganiza tudo mais. Que eu acho que esse é que é o grande problema do Brasil atual, é que essa privatização sem limites e aberta a todas as áreas da vida nacional acaba por criar uma desordem que é sinônimo de desgoverno. Quer dizer, que nós estamos diante de uma ingovernabilidade prática que vai exigir, possivelmente, daqui a pouco, uma retomada de rumos. E isso está ligado claramente à maneira como essas privatizações se dão. E que já vinham se dando, como na educação, na saúde. A gente fala hoje na privatização da universidade, mas é um equívoco a gente falar somente hoje. Isso tem pelo menos 35 anos que ela vinha se dando, que o número de vagas não aumenta e que as próprias universidades públicas, elas defendem si, mas não se dirá que elas defendam o ensino público, porque elas não fazem uma defesa política geral no Brasil do ensino público. O ensino público não é necessário apenas para que eu não pague a faculdade ou a escola. O ensino público é necessário para que os meus temas de pesquisa e a minha preocupação quanto ao conhecimento seja uma preocupação de ordem pública. Eu acho que é isso que é a universidade pública. Não é só porque eu não pago, é porque o essencial do meu trabalho é o interesse público. Eu acho que é isso que é o problema. Ora, as universidades públicas, quase todas, foram deixadas numa pobreza franciscana que as obriga a buscar recursos onde podem. E os institutos mais
prestigiosos são geralmente aqueles institutos e departamentos que têm verbas privadas. Então eu acho que ter-se-ia que rever tudo isso. E o próprio debate sobre a privatização, ele é um debate que não teve uma força maior, porque ele se limitou quase a um debate vocabular. Então as pessoas são contra, a favor da privatização, quando a gente podia perfeitamente mostrar nos diversos domínios da vida da nação como a privatização é contra o homem, né? Por exemplo, a saúde. Nós deixamos de privatizar a saúde. É absurdo, quer dizer, que a saúde deixa de ser um patrimônio individual e coletivo e ela passa a ser objeto de comércio. Quer dizer, que é a própria negação da dignidade da vida, né? Eu creio que mais cedo ou mais tarde vamos ter que retomar esse debate da privatização mais a fundo, não é? Mas o senhor, com todo esse desmonte, acha que ainda é possível rever esse processo de privatização? Eu acho que sim, quer dizer, eu creio, por exemplo, que o ano que vem, este ano e o ano que vem, vão ser fundamentais para a questão da saúde. Quer dizer, a população como um todo vai de repente tomar consciência dessa problemática da questão da saúde, que vinha se preparando, né? A crise, e agora estamos quase que no ponto culminante dessa crise, que vai se dar nos próximos 12, 15 meses. A questão da educação começa também a ter um papel político muito forte, porque a gente conversa com qualquer pessoa na rua, se entrevista um homem mais humilde, ele sabe que a educação é uma chave para o progresso individual, né? Mesmo que ele não saiba direito que serve para o progresso social. Eu creio que há certas questões que politizam com muita força. Então, essa questão da privatização da saúde, da educação, da residência, da segurança, cada um ao seu modo e ao seu tempo vai contribuir para, creio eu, desembocar na produção de um novo ente político no país. Porque o que acontece é que não adianta querer comparar o Brasil com a Europa, porque as formas de desigualdade nossas são bem diferentes das formas europeias. De um lado, porque a Europa não tolera grandes diferenças do ponto de vista da vida material das pessoas, né? Ela deseja que haja alguma diferença. É preciso que o turco ganhe e aceite ganhar menos na Alemanha. É preciso que o norte-africano ganhe e aceite ganhar menos na França, porque é isso que constrói a grandeza da Alemanha e da França. Mas não pode baixar de um certo nível. Para nós é normal que uns ganhem muitíssimo pouco e outros ganhem muitíssimo muito. E, por outro lado, a Europa, ela cuida da cidadania, coisa que nós nos esquecemos de cuidar, talvez porque o modelo americano do consumidor rei passou a nos impressionar muito mais nos últimos 30 anos que o modelo do cidadão, que nos Estados Unidos se confunde de alguma forma com o modelo de consumidor. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque fora das situações de evidência,
o cotidiano é sempre muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Então eu creio que... Mas imagino que as coisas estão mudando, pelo menos do ponto de vista da intelectualidade, já que eu creio que esses últimos anos da vida brasileira estão forçando uma tomada de posições muito mais clara do que antes. E a própria vida política está ganhando uma velocidade no sentido positivo como a gente não imaginaria que pudesse ter há 10 anos atrás. Eu creio que o Brasil está vivendo um processo político muito bonito, que está presente de uma forma ou de outra nos diversos partidos. Quer dizer, a gente prefere os partidos ditos progressistas, mas a verdade é que também há homens coerentes na direita, e é preciso que haja esses homens coerentes em todos os partidos para que possa haver um debate que seja limpo. Quando as pessoas não são coerentes, o debate tende a não ser suficientemente claro, limpo e enriquecedor. Outra questão, passando para outro universo, a questão do processo de integração dos negros norte-americanos e os negros brasileiros. O senhor faria algum ponto de comparação ou não? Só o meu susto, né? Eu tenho um grande medo de que aqui se reproduza essa história americana do crescimento separado. Quer dizer, essa produção de uma classe média, de uma pequena burguesia negra, separada do resto da sociedade. Eu creio que me dá a impressão de que muitas coisas mostram que estamos indo nessa direção, no caso brasileiro. Isso me assusta muito. Eu não vou elogiar a miscigenação em si, né, essa chamada democracia racial em si, mas essa tolerância relativa brasileira me parece algo de virtuoso e que deveria ser um ponto de partida para o progresso do povo negro brasileiro. Mas o que me parece que está acontecendo, no caso do Brasil, é que, de um lado, as dificuldades de inserção exitosa dos negros no mundo dos brancos levam muitos negros a imaginar que a solução mais fácil é exatamente se inserirem no mundo dos que têm êxito pelo fato de poderem ter uma progressão separada. Isso a gente nota há vários sintomas dessa tendência e há vários estímulos a essa tendência, como, por exemplo, certos encorajamentos que são feitos a jovens negros para atividades diretamente ligadas à raça negra. As próprias revistas, a própria mídia negra, que faz bem em glorificar a população negra, mas que pode conduzir, de alguma maneira, a uma atitude de orgulho na exclusividade. E eu creio que isso não será uma boa coisa. O meu voto, o meu desejo é que os negros pudessem crescer para serem brasileiros iguais a quaisquer outros brasileiros. E não crescer, melhorar como
como negros dentro de uma sociedade de grupos étnicos separados. O senhor não curte muito essa coisa do afro-brasileiro, afro-americano? Eu não posso negar a minha origem. Agora, como eu fui ensinado a olhar para frente, para o futuro, quer dizer, eu vejo com muito mais simpatia a vontade de ser brasileiro. A afro-brasileira eu já sou, desde que nasci e vou morrer assim. Mas o que eu quero ser é um brasileiro como outro qualquer, que me respeitem, que me aceitem, ou que me recusem, como um brasileiro qualquer. Mas não que eu seja, que eu precise, digamos, dessa etiqueta para ascender social, economicamente, ou o que for. É uma questão bastante difícil de discutir, porque nas condições brasileiras atuais há uma certa evolução do povo negro, inclusive há uma melhoria cultural muito forte e mesmo econômica, né? Quer dizer, a gente compara o que é hoje com o que havia há um quarto de século, o progresso é inegável. Se a gente também se preocupa com as formas de organização, inclusive políticas do povo negro, se fez um progresso muito forte. E eu penso que a cultura teve um papel muito grande em tudo isso, a cultura negra. Agora, o que me parece que havia que completar é exatamente abrir espaços semelhantes para todos, porque o risco na sociedade de globalização, que vai exigir um certo tipo de competências às quais os negros têm mais dificuldade de acesso, quer dizer que os negros que recebem uma educação de segundo nível, de terceiro nível, de quarto nível, por conseguinte, na sociedade que está se criando, eles vão ter mais dificuldade do que antes. Por conseguinte, eles vão ser obrigados a lutar mais do que, por exemplo, eu tive que lutar, ainda que no meu tempo nós éramos pouco numerosos, né? Hoje são muito mais numerosos os negros capazes de fazer essa luta, mas creio que haveria que buscar formas que eu penso que só a partir do Estado é possível fazer. Não, a partir do Estado? Só a partir do Estado. Não vão ser ONGs, nem instituições do terceiro setor. Como é que o senhor vê hoje a convivência desses mundos que são opostos, que é o mundo dos ricos e a questão da fome? Como resolver a fome hoje no mundo? Então, o Josué já via isso, ele foi o primeiro a ver isso, e ele viu também que não quiseram dar ele o prêmio Nobel, né? Porque o prêmio Nobel geralmente é dado a quem não merece. Então, o que o Josué descobriu, entre aspas, é que a fome não é consequência de problemas nem climáticos. Espera um minutinho só. Primeiro acabou? Sua que acabou, então. Está acabando. Depois eu penso, mas não acabou ainda não, né? Não, está rolando. Falta alguns segundos. Estava esperando acabar. Estão muito longas as minhas respostas? Maravilhosa, o senhor pode falar o que quiser. Às vezes fica longo. Como é que está pequena? Não. Fica longo demais Mas aí você ajeita, não importa. Não, corta nada, tem uma hora, faltam 3 ainda. Bom, então vamos retomar a questão do Josué. Então o Josué, o que se dizia é, bom, o Nordeste seco tem fome, porque é seco. E ele disse, mas o Nordeste não é seco e tem fome também. A razão é econômica, não é uma razão natural, geográfica, né?
Depois que o Josué morreu, a gente descobriu uma coisa importante, é que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, que a humanidade chegou a esse, se a gente comparar com o que a gente dizia há 50 anos atrás, esse paradoxo. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. E o Josué dizia que a fome era um dado geopolítico, que era uma forma pela qual as nações poderosas mantinham seu controle sobre a humanidade. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa transportar os alimentos, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão. Que se depois de tantos anos a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha, que ainda se tem que discutir isso, eu creio que a questão da fome, ela deriva daquilo que Josué dizia, da insensibilidade dos poderosos. Ele dizia da insensibilidade dos países imperialistas, ele dizia. O imperialismo não tinha interesse em suprimir a fome. Seria resolvível? Eu acho que ele é resolvível, sim. É evidente que teria que haver, digamos, teríamos que recomeçar o debate da civilização, que a gente abandonou. A gente passou a debater o crescimento econômico, né? O que o senhor Grispan conta, se vamos aumentar os juros, se vamos diminuir, se vamos facilitar um pouco de inflação ou não. Mas a civilização na própria quase que não é objeto de discussão. E isso abre espaço para qualquer forma de barbárie como essa, pela qual a gente deixa morrer crianças e velhos e adultos tranquilamente. O que mais eu gostaria de falar que não lhe foi perguntado? Eu acho que eu falei quase tanto quanto o Darcy Ribeiro teria falado por o seguinte. Vamos fazer um balanço.